O cemitério das vozes perdidas. Esse relato foi compartilhado por Marina, uma estudante de arqueologia que, durante um trabalho de campo no interior do Pará, viveu uma experiência que mudou sua vida para sempre. Marina e seu grupo estavam estudando um antigo cemitério abandonado no meio da floresta. Era um lugar isolado, conhecido apenas pelos moradores locais, que evitavam se aproximar por conta de histórias de assombrações. Segundo os mais velhos, o cemitério era amaldiçoado desde o século XIX, quando um surto misterioso dizimou um pequeno vilarejo. Diziam que as almas das vítimas nunca encontraram descanso. Marina, cética por natureza, não se incomodava com as lendas. Naquela noite, enquanto o resto do grupo montava acampamento, ela decidiu explorar os arredores sozinha. O vento era frio e constante, sussurrando entre as árvores altas. Armou sua lanterna e seguiu pelos túmulos desgastados, cobertos de musgo e gravados com nomes quase apagados pelo tempo. Tudo parecia normal até que ela ouviu um som estranho. Um sussurro, baixo e arrastado, chamando seu nome. Marina. Ela parou imediatamente, o coração disparando. Olhou ao redor, mas não viu ninguém. Pensou que poderia ser o vento, mas a voz soava próxima, quase dentro de sua cabeça. Decidiu voltar ao acampamento, mas percebeu algo perturbador. Cada vez que dava um passo, parecia ouvir outros passos atrás de si, como se alguém a seguisse. Quando se virou, o cemitério estava vazio, mas o ar ao seu redor parecia mais pesado, mais denso. Foi então que viu uma figura ao longe, entre as lápides. Era uma mulher de vestido branco, com o rosto escondido por longos cabelos negros. A figura parecia parada, mas quando Marina piscou, a mulher estava mais perto. Congelada de medo, Marina não conseguia se mover, até que a mulher ergueu o rosto, revelando olhos completamente escuros e uma boca que se abriu em um grito silencioso. Marina correu, tropeçando entre os túmulos até alcançar o acampamento. Quando contou o que aconteceu, seus colegas acharam que ela estava estressada ou impressionada pelas lendas. Mas, ao recolherem os equipamentos na manhã seguinte, encontraram algo que ninguém conseguiu explicar. Em volta do acampamento, a terra estava marcada por pegadas profundas, como se alguém tivesse circulado por ali a noite inteira. Marina nunca mais voltou àquele cemitério, e até hoje evita cemitérios em geral. Segundo ela, se as almas perdidas realmente vagam entre nós, eu as encontrei naquele lugar, e elas sabem que estamos lá. A boneca da Casa Vermelha. Esse relato foi contado por Renata, uma professora que se mudou para uma pequena cidade no interior de Minas Gerais e descobriu que algumas histórias antigas podem ser mais reais do que parecem. Renata alugou uma casa charmosa de fachada vermelha, com janelas grandes e um jardim florido. Era perfeita para começar sua nova vida. Os vizinhos eram amigáveis, mas todos pareciam evitar o assunto da casa. Quando ela perguntava, as respostas eram evasivas, e o clima ficava estranho. Certa tarde, ao organizar o sótão, Renata encontrou uma boneca antiga em uma caixa de madeira. A boneca tinha olhos de vidro azul, cabelos loiros emaranhados e vestia um vestido branco manchado pelo tempo. Embora achasse a boneca um pouco perturbadora, decidiu colocá-la em uma prateleira na sala como uma curiosidade. Naquela mesma noite, algo estranho aconteceu. Renata estava lendo na sala quando ouviu o som de passos leves, como se alguém estivesse andando descalço no andar de cima. Lembrou-se de que estava sozinha e, com o coração acelerado, subiu para verificar. Não havia ninguém lá. Os dias seguintes trouxeram mais eventos inexplicáveis. Objetos mudavam de lugar. Portas que ela tinha certeza de ter fechado apareciam abertas, e sempre que passava pela sala, tinha a impressão de que os olhos da boneca a seguiam. Uma noite, enquanto dormia, Renata foi despertada por uma risada baixa, quase infantil, vinda da sala. Ela pegou seu celular e desceu as escadas, tentando convencer a si mesma de que era apenas o vento. Quando chegou à sala, encontrou a boneca caída no chão, com a cabeça virada para a porta, como se estivesse olhando para ela. Renata decidiu que era demais e colocou a boneca de volta na caixa, trancando-a no sótão. No entanto, naquela mesma noite, foi acordada por um som de batidas fortes no teto, como se algo estivesse tentando sair da caixa. No dia seguinte,
chamou um amigo que morava na cidade para ajudá-la a se livrar da boneca. Ao ver o objeto, o amigo ficou pálido e contou a história. Anos atrás, a filha de uma mulher que morava na casa morreu tragicamente, e a boneca era o brinquedo favorito da criança. A mãe nunca superou a perda e passou anos falando com a boneca, até desaparecer misteriosamente. Desde então, quem ficava na casa relatava coisas estranhas. Renata não esperou para descobrir mais. Enterrou a boneca longe dali e se mudou poucos meses depois. Até hoje, quando relembra o que aconteceu, jura que, na última noite na casa, ouviu uma risada vindo do sótão, como se algo estivesse se despedindo. O som da corrente na ponte abandonada. Esse relato foi compartilhado por Carlos, um caminhoneiro que, durante uma viagem noturna pelo interior do Mato Grosso, teve um encontro que ele nunca conseguiu esquecer. Carlos estava transportando mercadorias para uma cidade pequena e decidiu pegar um atalho por uma estrada rural para economizar tempo. O caminho era estreito, ladeado por árvores densas, e parecia completamente deserto. Ele sabia que teria que cruzar uma ponte velha e abandonada, conhecida pelos moradores como a Ponte da Corrente. A lenda dizia que, há muitos anos, um homem havia sido linchado ali, acusado de um crime que não cometeu. Ele foi amarrado com correntes e jogado da ponte, enquanto jurava que sua alma nunca encontraria paz. Desde então, diziam que nas noites mais escuras, era possível ouvir o som das correntes se arrastando. Carlos, cético, não deu importância às histórias. Quando chegou à ponte, desacelerou para atravessá-la com cuidado. A estrutura rangia sob o peso do caminhão, e o som ecoava na noite silenciosa. Foi então que ele ouviu pela primeira vez o som metálico de uma corrente arrastando no asfalto. Pensando que poderia ser algo preso no caminhão, ele parou no meio da ponte e desceu para verificar. A luz de sua lanterna tremulava enquanto ele inspecionava os pneus e o chassi, mas não encontrou nada. Foi quando o som voltou, mais alto e mais próximo. Carlos apontou a lanterna em direção ao som e viu algo que fez seu sangue gelar. Uma figura sombria, com o corpo envolto em correntes enferrujadas, estava parada no fim da ponte. Seus olhos brilhavam em um vermelho intenso, e o som das correntes parecia vir diretamente de seu movimento. Sem pensar duas vezes, Carlos correu de volta para o caminhão. Enquanto dava partida, ouviu um grito profundo e gutural que parecia reverberar pela noite inteira. Ele acelerou, sentindo o caminhão balançar, como se algo o estivesse empurrando. Só parou quando alcançou o asfalto da rodovia principal, com o coração disparado e o corpo tremendo. Desde aquela noite, Carlos evita atalhos e sempre que passa perto daquela região, faz o sinal da cruz dizendo: "Se aquela coisa ainda está na ponte, não quero nunca mais cruzar o caminho dela." O quarto 309. Esse relato foi contado por Rafael, um representante comercial que costumava viajar por todo o Brasil a trabalho e que teve uma experiência aterrorizante em um hotel antigo no interior de Goiás. Rafael chegou à cidade em uma noite chuvosa e, por falta de opções, se hospedou em um hotel velho, de fachada desgastada, mas com boa localização. O recepcionista parecia desconfortável ao entregar a chave do quarto 309 e até hesitou antes de falar. Se precisar de algo, é só chamar. Cansado, Rafael não deu muita atenção e subiu até o quarto. O corredor era estreito, iluminado por lâmpadas fracas que piscavam ocasionalmente. Quando entrou no 309, sentiu um cheiro de mofo e percebeu que o quarto era bem simples, mas funcional. Ele se jogou na cama, disposto a descansar. Já passava das 2 horas da manhã quando Rafael foi despertado por um barulho. Era um som sutil, como se alguém estivesse arranhando a porta do quarto. Pensando que poderia ser um hóspede perdido ou algum animal, levantou-se para verificar, mas não encontrou nada. Quando voltou para a cama, o som começou de novo, desta vez mais forte e insistente. Incomodado, decidiu abrir a porta rapidamente para flagrar o que fosse. Mas o corredor estava vazio. Voltou para o quarto, agora um pouco nervoso, e trancou a porta. Foi quando ouviu outra coisa. Passos, mas dessa vez dentro do quarto.
O som vinha do banheiro. Com o coração disparado, Rafael pegou o celular para iluminar o caminho, já que a lâmpada do banheiro não acendia. Quando abriu a porta, o banheiro estava vazio, mas o espelho estava embaçado, como se alguém tivesse respirado nele. No vidro, uma frase escrita com dedos trêmulos dizia: "Saia daqui." Rafael ficou paralisado por alguns segundos até que a porta do banheiro bateu sozinha, com força, quase atingindo-o. Ele pegou sua mala e saiu correndo do quarto, descendo até a recepção. Contou tudo ao recepcionista, que suspirou e com um olhar cansado disse: "Você não é o primeiro a passar por isso. O 309 deveria estar interditado, mas o dono insiste em mantê-lo." Na manhã seguinte, Rafael deixou o hotel e nunca mais voltou àquela cidade. Mas até hoje, quando alguém menciona hotéis antigos, ele sente um calafrio e diz: "Se te derem o quarto 309, peça para trocar. É sério." A Casa do Riso na Serra do Cipó. Esse relato foi compartilhado por Cecília, uma arquiteta que decidiu passar férias explorando os pontos históricos e naturais da Serra do Cipó, em Minas Gerais. O que deveria ser uma viagem tranquila, acabou se tornando a experiência mais assustadora de sua vida. Cecília sempre foi apaixonada por arquitetura antiga e histórias de locais abandonados. Durante sua estadia, ouviu falar de uma casa no alto de uma colina, conhecida por sua construção peculiar e pelos mistérios que a cercavam. Os moradores locais a chamavam de Casa do Riso, pois, segundo eles, durante a noite era possível ouvir gargalhadas vindas de lá. Curiosa, Cecília decidiu visitar o lugar. Pegou o carro e subiu a estrada de terra batida até encontrar a entrada da propriedade. O portão enferrujado estava entreaberto, rangendo com o vento. A casa, embora imponente, parecia sufocada pela vegetação que a cercava. Com sua câmera em mãos, Cecília começou a explorar. O interior da casa era uma mistura de beleza e decadência. Paredes com pinturas desbotadas, um grande lustre caído no chão e janelas que deixavam a luz do pôr do sol projetar sombras inquietantes. Em um dos corredores, ela encontrou retratos antigos, homens e mulheres com expressões sérias, mas um detalhe a perturbou. Todos pareciam ter os olhos levemente borrados, como se as pinturas estivessem tentando esconder algo. Enquanto observava os retratos, ouviu o som de risadas ao longe. No início, parecia o vento, mas a entonação era clara, quase zombeteira. Pensando ser apenas sua imaginação, Cecília continuou explorando. Ao chegar à sala principal, sentiu um frio intenso, apesar do calor do lado de fora. A risada voltou, agora mais alta e mais próxima. Ela ligou sua lanterna, pois a luz natural já não iluminava tanto o lugar. Naquele momento, viu algo que a deixou sem ar. Uma silhueta de uma mulher parada no topo da escada. A figura parecia observá-la, imóvel, mas Cecília tinha certeza de que o som da risada vinha daquela direção. Decidiu sair, mas ao se virar, tropeçou em um objeto no chão. Ao apontar a lanterna, percebeu que era um espelho quebrado. Entre os cacos, viu reflexos de algo que não estava ali, várias pessoas a cercando, com sorrisos largos e olhos escuros. Sem pensar duas vezes, Cecília correu para a porta. As risadas agora ecoavam por toda a casa, se misturando em diferentes timbres, de crianças, mulheres, homens. Era como se a própria casa estivesse rindo dela. Quando finalmente alcançou o carro e acelerou para longe, ainda podia ouvir as gargalhadas na distância. Desde então, Cecília nunca mais voltou à Serra do Cipó. Mas, sempre que passa por um espelho quebrado, sente uma presença familiar, como se aqueles sorrisos ainda a observassem. A sombra do cemitério de Pedra Azul. Esse relato foi compartilhado por Eduardo, um motorista de caminhão que cruzava regularmente o interior do Espírito Santo, passando por vilarejos isolados e estradas desertas. Ele jurava que uma noite em particular mudou sua vida para sempre. Eduardo estava acostumado às viagens noturnas. Naquela noite, seguia por uma rota pouco movimentada nas proximidades de Pedra Azul, uma região conhecida pelas formações rochosas e pelas histórias de assombração. Era tarde, quase 3 da madrugada.
quando seu caminhão começou a apresentar problemas. Sem escolha, ele estacionou o veículo no acostamento, próximo a um pequeno cemitério cercado por um muro de pedras desgastadas. A luz da lua iluminava o local, revelando cruzes antigas e túmulos cobertos por musgo. Eduardo saiu do caminhão para verificar o motor, mas enquanto trabalhava, sentiu uma estranha sensação de estar sendo observado. Ao olhar para o cemitério, notou uma figura escura parada entre as lápides. Pensou que fosse apenas um jogo de sombras, mas ao piscar, percebeu que a figura agora estava mais próxima, embora não houvesse som de passos. Eduardo tentou ignorar, concentrando-se no motor. Mas então ouviu um som baixo e arrastado, como se algo estivesse raspando pelo chão. Virou-se rapidamente e viu a figura parada do outro lado do muro, a poucos metros de onde ele estava. Não era possível distinguir detalhes, apenas que era alta, magra e completamente envolta em escuridão, como se absorvesse a luz ao redor. Tentando manter a calma, Eduardo voltou para o caminhão. Quando entrou na cabine e tentou dar a partida, o motor não respondia. Foi então que ouviu um sussurro vindo do lado de fora. "Você não deveria estar aqui." O coração de Eduardo disparou. Ele fechou as janelas e trancou as portas, mas os sussurros continuaram, agora vindos de todos os lados, repetindo a mesma frase. Olhou pelo retrovisor e viu a figura escura parada atrás do caminhão, agora muito próxima. Era como se estivesse observando diretamente através do vidro. Desesperado, Eduardo tentou mais uma vez ligar o caminhão. Desta vez, o motor rugiu, e ele acelerou sem olhar para trás. Mas enquanto se afastava, viu pelo espelho que a figura não estava mais no cemitério, e sim no meio da estrada, imóvel, observando enquanto ele desaparecia na escuridão. Desde aquela noite, Eduardo evita passar por Pedra Azul. Ele diz que de vez em quando, durante suas viagens noturnas, sente que algo o segue, sempre à distância, como uma sombra que nunca o abandona.